Sim, teve um caso de uma mãe, hoje, isso tem muito tempo, hoje a gente sabe que possivelmente era um transtorno motor da fala, mas que conseguiu recuperar, então ficou bem, foi muito legal. Mas eu lembro que eu chegava para a mãe dessa criança e falava assim, eu trabalhando, ele foi evoluindo, chegou uma hora que veio um platô, não conseguia evoluir. Aí eu chamei ela e falei assim, olha, eu não sei mais o que eu estudo. Eu fui para São Paulo, quem me dava supervisão era a Débora Beff. Sabe assim, quando você vai para todos... Assim, eu tentava mesmo. E aí, quando eu olhava a situação, eu olhava desesperada. Porque eu precisava de fazer ele evoluir. A mãe olhava para mim, tipo assim, me salva. E aí eu cheguei para ela um dia e falei, fulana, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que procurar. Eu estou pedindo ajuda. Já pedi para profissional tal. Já peguei supervisão aqui, supervisão ali. Eu não sei mais o que fazer. Ela olhava dentro do meu olho, sorria e falava assim, você vai encontrar. Eu confio em você. Se sente seguro, né? Eu nunca esqueço da fisionomia dela. Você vai encontrar. Eu confio em você. Aí eu me matava mais, ainda saía moída. E eu não tinha para quem encaminhar. Para falar assim... Vai no fulano. Vai no fulano que ele vai resolver. E aí eu cheguei para São Paulo junto com ela, para a gente fazer uma consulta com uma fono em São Paulo. É a disponibilidade, né? A gente quer a melhor situação para aquele paciente. Sim, né? E hoje ele está fazendo engenharia. Olha que legal. O dia que eu vi a propaganda da escola, dele cursando engenharia, não tem nem distorção de fonema. Olha que interessante. Nem distorção, Carol. A gente consegue fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu acho que o fonoaudiólogo, ele é o caminho, talvez, é o meio, né, que a gente consegue ajudar muito. E se não for para sair de casa, para fazer a diferença, não saia de casa. Sim. Eu falo muito com os alunos, vocês brigaram muito para estar nessa cadeira da universidade. Então não é todo mundo no nosso Brasil que tem a possibilidade de fazer uma graduação em um ensino superior, então vocês brigaram por isso e façam valer o seu desejo, a sua motivação, jamais tirando de vista que vai ter que continuar estudando, como meu filho falou, eternamente estudando, sempre estudando, e entregando o seu melhor, né? Mesmo que o melhor não seja a cura, porque muitas vezes a gente tem casos na fonoaudiologia, na área de voz também, principalmente na área de neurologia, que é a área que eu mais trabalho, a gente tem que primeiro saber conduzir muito bem as notícias difíceis, né? Então, dar uma notícia difícil está dentro das soft skills, né? Está dentro de uma habilidade que é treinada, a gente consegue treinar isso, mas que tem uma base que é a base de quem você é, né? Aquilo que eu falei, você já tem uma estrutura de pessoa, né? Então, a gente chora junto com o paciente, se precisar, a gente apoia o paciente e a gente sabe que a gente pode ajudar aquele paciente, né? Então, assim, dentro de uma situação difícil ou que não vai ter o final, né, o desfecho que a gente chama, que é aquele resultado final como a gente gostaria, a gente tem que saber como fala isso. Sim. De que forma a gente coloca isso para o paciente e como que você se torna uma pessoa que realmente vai fazer a diferença ali naquele momento. Porque são notícias muito difíceis, né? Sim. Muito, tem hora que é muito difícil. É difícil falar. Às vezes a gente pensa muito na área da saúde, assim, que a notícia difícil é a notícia da morte, por exemplo. Não é. Não necessariamente. A gente falar para uma pessoa que vai ter que fazer uma cirurgia de ressecção, né? Que ressecção é quando a gente faz uma cirurgia para tirar aquele órgão, um pedaço do órgão. Quando a gente fala que aquela criança vai ter que usar aparelho auditivo porque ela não escuta. Então, todas o que a gente lida na comunicação, então, diante de um diagnóstico, a gente pode estar diante de um diagnóstico difícil, de uma comunicação de algo que não é tão... que não é bom, vamos dizer assim, né? Para a família, principalmente. Então, nesse momento, particularmente, o fonoaudiólogo tem que ter muita consciência do que ele está fazendo ali. Sim, sim. E, Carol, também pensando nessa hora que você espera o fono chegar,
você viveu uma situação particular. Que eu lembro que você falava isso, o dia que eu tive que esperar a hora da fono chegar, tipo assim, não a hora da fono, do profissional chegar. Como que aquela hora do profissional chegar, a família se prepara, porque eu vou estar com aquela pessoa. Sim, né? Eu tive uma situação na família, né? Eu tive o meu irmão, ele desenvolveu um quadro agudo, neurológico, então uma pessoa rígida, né? Normal, saudável, e de repente ele apresentou um quadro neurológico que foi progredindo. Então inicialmente a gente pensou num quadro agudo, né? Que é grave também, agudo que ele fica estanque, mas ele teve uma situação em que ele foi progredindo e progredindo de forma muito rápida, numa situação muito difícil, uma doença autoimune, aguda, e que a gente chama de desmielinizante, né? Que é uma doença que o organismo, ele por alguma razão, ele reconhece que aquela bainha de mielina, que é como se fosse uma capa, imagina um fio elétrico, tem uma capinha, né? A bainha de mielina, a gente tem um neurônio, que vem do estímulo do cérebro até todas as partes do corpo, e essa capinha, por alguma razão, é reconhecida pelo corpo como um corpo estranho. E aí o organismo ataca. Então, eu me vi numa situação de família, né, com o meu irmão grave. Ele ficou em UTI, né, entubou, traqueostomizou, colocou sonda. E aí eu tive na verdade, assim, eu trabalhei com tudo que eu pude, com todas as minhas ferramentas, principalmente as ferramentas do meu network, né, de pedir ajuda. Eu acionei, acho que os neurologistas todos que eu conheço, que eu trabalho, os fonoaudiólogos do serviço, ele teve que internar, né, ficou numa UTI. Então, todos os colegas, eu depositei toda a confiança e a gente teve... apesar de na época eu não acreditar, porque quando você está do outro lado, você fala, meu Deus, né? Como que isso vai se desenvolver e se resolver? Mas a gente teve sucesso, ele saiu super bem. É característica da doença, né? Que é uma doença que piorou muito e depois ele, com o tratamento, obviamente, a gente conseguiu recuperar e hoje ele é novamente uma pessoa saudável. E eu depositei total confiança nos meus colegas de trabalho, fonoaudiólogos, no fisioterapeuta, no médico, no psicólogo, e foi bastante difícil. Mas a gente conseguiu. Conseguiu, né, Carol? Sim. Conseguiu. Tá no lugar de quem sente, de quem passa é difícil. Eu sou uma pessoa que eu sempre me coloco muito no lugar do outro, assim. Mas viver esse lugar foi bem difícil. Viver esse lugar foi bem difícil. Viver. Chorei. Não. Corta a parte do choro. Não, às vezes a parte do choro, as pessoas precisam saber que a gente também sente, Carol, que a gente, quando tá no lugar, esse lugar é um lugar difícil. Tadinho aqui. Esse lugar é um lugar difícil, Carol. E a gente conseguiu vencer isso, acho que foi excelente. Hoje a gente é muito grato. É gratidão. É como você olhar para trás e ver, deu certo. Eu sou mãe de uma bebê lutim. E olhar e falar, deu tudo certo. E quando a gente está no olho do furacão, né? Você não vê isso. Você não vê. Eu lembro de que a médica falou para mim assim, a sua filha, você sabe que ela corre risco de vida, né? Uhum. Aí chegou uma outra médica que foi com raiva e falou assim, ainda bem que é de vida, né? Não é de morte. De morte, exatamente. Mas assim, é uma situação muito, muito desesperadora quando você tá. Igual a minha nasceu, você ter um bom networking faz muita diferença. Ter pessoas que não só o networking, mas pessoas que gostam de você faz muita diferença. Que a doutora Francine, neuropediatra, ela foi para a sala de parto por escolha dela e deu entrada da minha menina na UTI. Ela nasceu 8h15 da noite. Eu só pude ver, de fato, porque só me mostraram muito rápido, levaram, mas eu fui olhar a minha filha quase 11 horas da manhã do outro dia. Nossa. Então, assim, pude pegar no colo só mais tarde. A gente que é mãe, né? Assim, isso eu não consigo imaginar.
né? Então, acho que o paciente, quando ele, a família, né, o paciente quando sente a dificuldade é dele, a gente não consegue dimensionar. E às vezes, assim, pode ser uma situação que para o profissional pode parecer uma bobeira, sabe? Né? Porque, lógico, a gente tem uma experiência, a gente já viu casos piores ou casos mais leves. Então, assim, mas para aquele paciente é o problema dele. Ele quer Sim. uma solução para aquilo, ele quer uma ajuda, um cuidado que seja, né? Sim. Então, isso acho que faz muita diferença. Então, assim, a gente não consegue dimensionar, né, de fora. Então, Verdade. a gente tem que ter, assim, uma disponibilidade em querer ajudar. Eu tive muita. Todo mundo me ajudou, todo mundo. E eu me senti muito segura, eu falava isso. Isso é verdade, Carol. Isso de se sentir segura é muito importante. Você sentir que você está caindo, mas tem gente te segurando. Tem gente ali. Eu tinha absoluta certeza que ele estava tendo o melhor atendimento de fono, que não era eu a fono eram os meus colegas, né? Ele estava tendo o melhor atendimento de fono, o melhor atendimento da enfermagem, o melhor atendimento da medicina, né, da físio, que na época na UTI ficou mais girando em torno disso, e eu falava isso. Por mais que às vezes a equipe falava, a gente não tem essa resposta, porque a gente ficava ali, né, querendo entender, mas eu tinha absoluta certeza que estava no caminho certo, né? Então, isso é uma relação que a gente constrói desde a hora que a gente começa o problema, né? Sim. E talvez até o fato da gente ser da área da saúde, a gente conhecer, né, algumas coisas, nos deixam sem a tranquilidade da ignorância, né? Que não saber algumas coisas também é bom, mas enquanto profissional da saúde a gente perde um pouco isso. Você, quando estava com a sua filha na UTI, você sabia talvez dos desfechos possíveis, né? Sabia. Eu com meu irmão, eu também sabia dos desfechos possíveis, fazer esse filtro, né? Achar o seu centro e estar com pessoas que estavam ali dedicadas para aquilo ali, foi o melhor cenário. Mas isso que você está falando é muito legal, porque a minha primeira eu tenho gestação de alto risco, a minha primeira bebê eu perdi com uma gravidez adiantada, e para ter Esther, que a minha filha, eu precisei de ficar na cama 5 meses, eu internava grávida, e aí o médico falava assim comigo, você não entra no grupo do Facebook para você poder ler o que você tem. Aí eu falava com ele assim, Friseira, deixa eu só te dizer uma coisa, eu já sei que na hora que nasce para frente o que vai acontecer, eu não preciso saber o de antes, porque o meu sofrimento já entrou na UTI, o que pode acontecer com ela? Sim. A medicação que eu tomo, o que pode acontecer com ela? Então, assim, eu já tenho o meu motivo para sofrer para frente. Sim. Eu não preciso saber do de trás, do que agora. Porque, assim, eu já perdi uma, eu sei que o pior acontece. Então, eu não quero saber mais do que eu sei. O que eu sei já me faz sofrer, porque tem hora que a ignorância é maravilhosa. É maravilhosa. E às vezes, quando a gente está nessa situação, né, de vivência do problema, vamos dizer assim, talvez é bom a gente ser paciente ali, né? Ser a família. Concordo. A gente tem que depositar confiança, fazer a sua rede, acreditar no serviço que você está tendo acesso ali naquele momento e deixar fluir, porque muitas vezes a gente é difícil de dosar, né? Você enquanto profissional e você enquanto família, né? Isso é difícil mesmo. É muito difícil, eu tive que me regular bastante, você não imagina. Eu imagino. Com grande experiência em UTI, em paciente neurológico, em paciente jovem, adulto, neurológico, eu tive que me autorregular. Mas eu saí assim, muito melhor do que eu entrei. Eu aprendi muito com isso, né? Mas, Carol, isso que você está falando é muito interessante, porque eu também aprendi muito. Porque depois, qual o risco que eu tinha? Era de ter uma filha que tivesse algum problema motor, em especial, cognição e motor. Então, a paralisia cerebral era uma coisa que rondava. Era uma possibilidade, né, diante das coisas que estavam acontecendo. E para o meu desespero, quando ela estava com 4 meses, mais ou menos, embora tivesse a idade corrigida e tal, ela não sustentava os pescoços. Você pegava ela, ela fazia assim. Eu pegava ela, ela fazia isso aqui. Já foi a cabeça pirou. E aí, nesse dia, eu liguei para
Francine para Luziene, as duas neuros, sim, que eu amo de paixão. Excelente. E falei, meninas, tem alguma coisa que não está legal. E uma fisioterapeuta, que eu amo, a Mônica, que mudou a vida da minha filha. O que a reabilitação faz? De mudar a vida, né? E aí as meninas olharam, a Lu e a Fran, e falaram, ó, foram para dentro da minha casa. Elas viram meu desespero, foram dentro da minha casa, avaliaram, não é neurológico. Aí quando a Mônica avaliou, falou, ela tem uma hipotonia de tronco. Mas precisa Pela fazer prematuridade, físio. provável. Exatamente, então precisa fazer físio. E aí eu sentei do outro lado da cadeira. Eu sentei do lado da cadeira do paciente. Ou sentei do lado da cadeira da mãe, que não sabe quando isso vai acontecer. Então, se o prognóstico ela era andar com 2 anos sem físio, com 2 anos e meio, 3 anos, ela andou com 1 ano e 1 mês. Olha que coisa boa. Então, assim, tudo funcionou, tudo deu certo. Ela hoje é uma menina saudável, que não tem nada, que está muito bem, mas estar do outro lado da cadeira... É um desafio. É um desafio. E você ouvir que, o caminho pode, a gente vai tentar isso daqui, mas a gente está falando de ciência, mas não está falando de ciência exata. Exatamente. Eu não estou falando que 2 e 2 são 4. E aí eu tive que trabalhar dentro de mim que a minha filha podia reagir muito bem, mas ela podia não reagir tão bem. Sim. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas poderia não ter dado tão certo. Certamente ela teria evoluído, mas talvez não tanto quanto ela evoluiu. Exatamente. Sabe? Você falou uma coisa interessante, que a área da saúde não é uma ciência exata, né? A gente tem guideline, protocolo, evidência, mas cada paciente eu acho que responde de um jeito, e quando a gente fala isso, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa para ter qualquer resultado. Existe um bojo, existe uma ciência, né, que te dá o caminho, mas principalmente quando a gente lida com as situações de notícias difíceis, né, as situações de sequela ou não sequela, né? A doença às vezes pode ser progressiva, ela pode, ao invés de melhorar, ela pode piorar, né? Principalmente nas doenças neurológicas, que a gente lida bastante. A gente não tem a resposta correta para todos os passos, né? E o nosso bem maior é a nossa vida, né? A nossa saúde. Se a gente está bem de saúde, a gente consegue conduzir todas as outras coisas. É lógico que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter paz. Eu falo, se tiver paz... Você tem que ter saúde, tem que ter espiritualidade, você tem que ter uma boa vida social, uma vida profissional. Então é um conjunto de o pessoal costuma dizer de inteligências, né? Inteligência emocional, agora já tem várias outras vertentes, mas assim, quando a gente realmente está numa situação difícil, eu acho que tudo a gente tem que sair melhor do que entrou, né? Verdade. Aí eu tive um chefe também, lá na universidade, ele me ensinou assim, Carol, não vale a pena você sair de casa sem você, chegar em casa à noite, né? Sem você ter pelo menos aprendido uma coisa nova. Uma coisinha. Então, se você saiu de casa, você chega em casa à noite e fala assim, gente, o que eu aprendi de novo hoje? Né? Então, quer seja uma palavra em inglês que você nunca tinha ouvido, um jeito de cozinhar que você não sabia fazer, né? Um jeito de fazer café, um jeito de fazer fonoaudiologia, uma técnica nova, né? Um jeito de abordar o paciente, um jeito de mexer na tecnologia. Então, volta e meia eu falo isso, assim, nossa, hoje eu aprendi como é que faz isso no telefone, aprendi uma coisa nova. A nossa vida só vale a pena se você aprender coisas novas a cada dia, né? Porque nisso você vai também melhorando enquanto ser humano, né? Vale a pena você fica mais motivado, inclusive, né? E mais uma vez a gente volta por aprender é contínuo. Aprender é contínuo. Aprender é contínuo, a gente tem que estar disponível para isso. Né? Olhar uma coisa, quer seja um artigo científico, quer seja um livro ou uma experiência vivida e falar assim, nossa, que interessante isso, vou estudar mais, quero saber mais sobre isso. Assim, a gente tem que ter uma curiosidade científica na área da saúde, especificamente, né, de buscar sempre o conhecimento e se indagar, ser uma pessoa questionadora. Perfeito. Tá, hoje é desse jeito, e se fosse de outro jeito, qual outro jeito seria?
por que não fazer de outro jeito, né? Então, eu nunca consigo fazer isso, tá? E o que impede fazer de outra forma? Então, sempre está se questionando e questionando as relações, as pessoas e até mesmo os fatos da vida, porque muitas vezes a gente normaliza algumas situações que talvez não precisa normalizar. Você consegue, é o tal do pensar fora da caixa, né? A gente é uma delícia. É uma delícia. A gente fala muito, use a sua imaginação, pense fora da caixa, saia desse ambiente e questione, né? Porque muitas vezes você pode estar descobrindo coisas interessantes de fazer. E eu não estou falando aqui de prêmio Nobel, né? Eu estou falando de descobrir um jeito que você faz diferente, pode fazer muita diferença na vida do paciente. Sim. Pode fazer diferença na sua vida profissional e nas relações, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente constrói muito junto mesmo e prestar bastante atenção. Porque se você fica numa passividade na vida, você não, Deus me livre. Você só vai sendo levado, né? Esse não é nosso perfil, não é nosso Carol. Esse não é nosso perfil. Não é, jamais. Nem Deus me livre, diga onde parar isso. Não, a gente é meio pra frente, né, cara? Exatamente. A caixa a gente nem sabe onde ela fica. Exatamente. A gente vive, jogou ela fora. Existe, lógico, é uma coisa de perfil mesmo, né? Tem gente que não tem muito esse perfil, mas tem gente que tem. Exatamente. E assim, eu acho que você não precisa ser igual a todo mundo, mas seja você, né? E observe qual é o seu diferencial e invista nele. Que todo mundo tem. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. E todo diferencial faz a diferença, né? Você consegue promover um resultado diferente na vida das pessoas. Carol, quero te agradecer tanto. Foi uma delícia. Veio. Foi tão bom. Você comprou a ideia comigo. Com certeza. Sabe? Com certeza. De fazer isso acontecer, da gente falar que comunicação é dignidade, do poder que a gente, enquanto fono, tem de fazer, de transformar a vida das pessoas, porque a nossa missão é essa, de transformar, de fazer a vida das pessoas melhor, mais leve, de forma saudável, de forma ética. Então, assim, eu queria muito trazer o poder e a seriedade de ser um fono. A gente tem uma profissão belíssima, a gente lida com a comunicação humana, é o nosso objeto de trabalho, isso é riquíssimo. E assim, eu que agradeço, Carol, eu compro todas as ideias boas, a gente sempre quer estar perto, né? Você pode contar comigo sempre que você precisar. E assim, eu acho que se a gente sabe bem o que você faz, o que o fonoaudiólogo faz, você tem que compreender com o que o fono trabalha e como ele trabalha, aí ninguém te segura. Porque se você tem propriedade do seu fazer, você consegue se relacionar bem com o outro da equipe, com o outro que é a família, com o outro que é o paciente. Então, buscar o conhecimento é realmente ter o conhecimento, algo que ninguém tira da gente, né? E quando a gente tem a oportunidade de passar um pouco do conhecimento, isso é mais gratificante ainda, mas além de passar conhecimento, a gente aprende muito mais. Né? Então, mesmo na relação, né, do ensino-aprendizado, do fazer fonoaudiólogo, a gente aprende com o paciente, a gente aprende com a família, a gente aprende com os alunos, né? E isso vai te motivando para uma carreira sólida, né? E se colocando na fonoaudiologia que a gente quer para todos. Para todos. É isso aí. Obrigada de coração. A você. Obrigada a vocês que ficaram conosco durante esse papo. Vocês estão vendo que a gente está falando de coisa muito interessante. Então a gente vai ter que ter um outro episódio, a gente continua esse papo no outro dia. Nos siga no canal Comunicação Obrigada.